Eu me chamo Rick Ribeiro, sou fundador do portal Mobilize Brasil, consultor da empresa Ernst Young, e coautor do livro Movido pela Mente. Em 2008, aos 28 anos de idade, fui diagnosticado com uma doença neurológica degenerativa chamada esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como ELA. A doença foi gradativamente tirando meus movimentos e minha fala. Escrevo com os olhos e uso esta voz digital que vocês estão ouvindo. Gostaria de agradecer a oportunidade de participar deste importante evento. Vou falar para vocês sobre mobilidade urbana sustentável e acessibilidade, e no final contarei brevemente minha história de vida. Como eu não falo, ando, ou gesticulo, talvez esta seja uma palestra diferente. Mas, afinal, o que é mobilidade urbana sustentável? De acordo com o antigo Ministério das Cidades, mobilidade urbana sustentável é o resultado de um conjunto de políticas de transporte e circulação, que visam proporcionar acesso amplo e democrático ao espaço urbano, através da priorização dos modos de transporte coletivo e não motorizados, de forma efetiva, socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável. Modos de transporte. Podemos classificar os modos de transporte em três principais grupos: transporte individual motorizado, transporte coletivo, e modos ativos, também chamados de transporte não motorizado. A mobilidade urbana, para ser sustentável, pressupõe a priorização do transporte coletivo e dos modos ativos, em detrimento do transporte individual motorizado. Algumas formas de transporte coletivo presentes em cidades do mundo todo são trem, metrô, VLT, monotrilho, BRT e ônibus. Além delas, também existem alternativas como teleférico, barca, aeromóvel, plano inclinado, escada rolante e elevador. As formas de transporte coletivo se diferenciam por capacidade de passageiros, custo de implantação, tempo de implantação, custo de funcionamento, consumo de energia, emissão de poluentes, e outras características. Nos modos ativos, temos mobilidade a pé, bicicleta, triciclo, skate, patins, patinete, e cadeira de rodas, entre outros. Muitas vezes, o deslocamento das pessoas se dá por mais de um modo de transporte. Por isso, é importante que se promova e facilite a integração modal. Aqui eu mostro imagens da integração entre bicicleta e transporte coletivo. Consumos e impactos. As cidades são responsáveis por 1% do uso da terra do planeta, 55% da população mundial, 75% do consumo de energia, e 80% das emissões. Mais de metade da população mundial já vive em centros urbanos, e 450 cidades no planeta superaram a marca de 1 milhão de habitantes. Tanta gente morando junto, acarreta problemas como congestionamentos, poluição, violência urbana, falta de moradia, saúde precária e muitos outros. Parte desses problemas vem da mobilidade urbana baseada no transporte individual motorizado de carro e moto, que gera muitos impactos negativos para as pessoas, as cidades e o planeta. Implica em consumo elevado de energia, de recursos naturais e de espaço público, e causa problemas como poluição, acidentes, doenças e perda de produtividade. Hoje em dia, muito se fala em novo normal, mas o que existia antes da pandemia não era nada normal. Primeiro, vou falar sobre os consumos e desperdícios. Os transportes são responsáveis por quase 1/3 de toda a energia consumida no mundo, e por mais de 60% do consumo de petróleo e derivados. De toda a energia que os transportes consomem, 3/4 são gastos pelo transporte rodoviário. No Brasil, o consumo de energia pelo setor de transportes representa 33% do total, sendo que o modo rodoviário contribui com 93% desse gasto energético. Em 2015, a frota mundial de veículos motorizados, em uso, atingiu a marca de 1,282 bilhão de unidades. A fabricação e a manutenção desses veículos, assim como a estrutura para circularem, implicam em um grande consumo de recursos naturais,
que vai desde o minério de ferro até a borracha. O espaço necessário para circular, estacionar, vender e manter veículos nas grandes cidades gira em torno de 50% do espaço urbano. Cidades pensadas e construídas para os automóveis também se espalham pelo território e geram um grande aumento da área urbana, com maior consumo de recursos e diminuição de habitats naturais. Agora, vou abordar quais são os impactos. O setor de transportes contribui com 25% das emissões de gases causadores do efeito estufa, segundo a ONU. Já no Brasil, quase metade das emissões de CO2 tem origem nos transportes, a maior parte do transporte rodoviário. Nas cidades, a participação dos transportes na poluição é bem maior, e pode representar quase a totalidade das emissões. Este é o caso, por exemplo, da região metropolitana de São Paulo, onde 90% da poluição atmosférica é provocada pela emissão de gases veiculares, causando sérios danos ao planeta, como o aquecimento global e a degradação de ecossistemas, e também à saúde humana. Anualmente, mais de 3 milhões de pessoas morrem por causas atribuídas à poluição atmosférica, principalmente em função de emissões oriundas dos transportes. Nos países desenvolvidos, as doenças geradas pela má qualidade do ar figuram entre as principais causas de morte. A mobilidade urbana e o estilo de vida nas cidades também têm relação com diversos outros problemas de saúde, tais como obesidade, estresse, lesões por repetição de movimento e sedentarismo, que mata mais de 5,3 milhões de pessoas no mundo, e deve ser tratado como uma pandemia. Além disso, existem os problemas de saúde decorrentes dos acidentes de trânsito. Acidentes de trânsito tiram a vida de 1,2 milhão de pessoas por ano no mundo, quase 40 mil no Brasil, sendo a principal causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. Além das mortes, quase 50 milhões de pessoas sofrem lesões em acidentes, e parte delas fica com algum tipo de deficiência permanente. Em termos econômicos, o custo direto dos acidentes varia de 1% a 2% do PIB dos países, e ultrapassa 500 bilhões de dólares por ano. O período que as pessoas passam no trânsito é considerado um tempo perdido, e diversas instituições do país já elaboraram estudos para calcular a perda de produtividade da força de trabalho pelas horas desperdiçadas em congestionamentos. Em 2014, a Firjan divulgou um estudo no qual estimava os custos dos congestionamentos em torno de 69 bilhões de reais na Grande São Paulo, e 29 bilhões de reais na região metropolitana do Rio de Janeiro. A Associação Nacional de Transportes Públicos questiona os valores apresentados nesses estudos, mas também aponta custos na casa dos bilhões de reais por ano na capital paulista. A construção de viadutos, vias expressas, grandes avenidas e outras estruturas para o transporte individual motorizado cria diversos impactos à vida nas cidades. Muitas vezes, grandes estruturas viárias geram barreiras à circulação, dividem bairros ao meio e criam lugares hostis e perigosos. Ruído e congestionamentos também são outros impactos da mobilidade, que afetam a qualidade de vida das pessoas nas cidades. Como vocês podem ver, a priorização do transporte individual motorizado gera uma série de impactos negativos à saúde das pessoas, das cidades e do planeta. Por isso, é muito importante que se promova a mobilidade urbana sustentável. Uma questão muito importante que tem relação com mobilidade urbana é a acessibilidade. Segundo a ABNT, acessibilidade é a condição para utilização com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação por uma pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Um elemento fundamental para a acessibilidade são as calçadas. Alguns pensadores afirmam que se pode medir o nível de civilização de um povo pela qualidade das calçadas de suas cidades. Outros dizem que os pavimentos públicos são melhores indicadores de qualidade de vida do que o próprio IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Afinal, as cidades são feitas para pessoas, seres humanos que, antes de tudo, caminham, ou, como no meu caso, andam de cadeira de rodas. Calçadas
Passeios e vias exclusivas de pedestres devem incorporar faixa livre com largura mínima recomendável de 1,50 m, sendo o mínimo admissível de 1,20 m, e altura livre mínima de 2,10 m. As faixas livres devem ser completamente desobstruídas e isentas de interferências, tais como vegetação, mobiliário urbano, rebaixamentos para acesso de veículos, bem como qualquer outro tipo de obstáculo que reduza a sua largura. Essa área precisa oferecer condições adequadas para a circulação de pessoas de todas as idades e com diferentes necessidades físicas. Árvores, postes, bancos e outros tipos de mobiliário urbano e equipamentos de infraestrutura urbana devem estar situados na faixa de serviço, localizada entre a faixa livre e o meio-fio. Além delas, existe a faixa de acesso, que faz a transição entre a faixa livre e as edificações. Além da largura, o pavimento também é importante. Passeios devem contar com pisos que tenham superfície irregular, firme, estável e antiderrapante, que não provoque trepidação em dispositivos com rodas, como cadeiras de rodas ou carrinhos de bebê. Devem estar bem conservados, livre de buracos, rachaduras e degraus. Irregularidades no pavimento dificultam a circulação de pessoas e oferecem risco ao pedestre. Acidentes em calçadas são muito comuns nas cidades brasileiras. Degraus e elevações que ocupam toda a largura da calçada geralmente obrigam as pessoas, especialmente com mobilidade reduzida, a seguirem o trajeto pela rua, tornando o deslocamento menos seguro. Vou passar trechos de um vídeo curto da campanha Calçadas do Brasil, do Mobilize, onde o Marcos fala sobre calçadas e caminhabilidade. Olá pessoal, eu sou Marcos de Souza, sou editor do Mobilize Brasil e estou aqui com a equipe do Mobilize em frente ao Centro Cultural São Paulo, na Rua Vergueiro, aqui na região central da cidade, para avaliar a condição do piso, a condição da calçada, a condição do lugar onde se caminha. Nós notamos que havia alguns outros fatores que acabavam interferindo na decisão de uma pessoa caminhar ou usar um carro. Ou seja, na facilidade da pessoa usar a calçada, usar as ruas, caminhando, usando uma cadeira de rodas ou saindo com um carrinho de bebê. Nós notamos que o ruído urbano, que a poluição atmosférica, que a falta de vegetação, ou seja, a falta de cobertura de proteção contra o sol, a sinalização urbana e a segurança pública acabavam interferindo também nessa decisão. Então nós resolvemos avaliar um conjunto de fatores que indicam a caminhabilidade de um lugar. Caminhabilidade vem de walkability, que significa a possibilidade de uma cidade ser mais agradável a quem caminha. Os transportes públicos também devem ser acessíveis, para garantir a todos o direito de ir e vir. Ônibus, metrôs, trens, bondes, barcas e outros transportes coletivos devem possuir locais reservados, com sinalização e estrutura adequada, para pessoas com necessidades especiais, além de condições apropriadas para embarque e desembarque. Estações e terminais também precisam ser dotados de infraestrutura para cadeirantes e deficientes visuais, como elevadores e piso tátil. A acessibilidade é muito importante nas edificações, principalmente as que são abertas ao público, como órgãos públicos, lojas e equipamentos culturais. A acessibilidade deve ser pensada contemplando todos, não só cadeirantes, mas também idosos, crianças, pessoas com malas, carrinho de bebê ou carrinho de feira, e mesmo adultos saudáveis. Entretanto, se o planejamento for feito pensando em alguém de cadeira de rodas ou com andador, muito provavelmente também servirá para todos os demais. Como diz o Henrique Penhalosa, prefeito de Bogotá, uma cadeira de rodas é a máquina do planejamento urbano. O papel de cada um. Sonho com uma grande transformação em nossas cidades, que elas fiquem mais humanas, inclusivas, agradáveis, democráticas e sustentáveis. Para isso acontecer, é fundamental a participação de todos. Governos, empresas, organizações e população, cada um tem seu papel. Ao governo, em suas 3 esferas,
Cabe ser um indutor de transformações de mobilidade urbana, através de políticas públicas. É de sua responsabilidade formular leis que melhorem a vida das pessoas nas cidades, planejar o ordenamento urbano, dialogar com a população, implantar sistemas de transporte coletivo, implantar estrutura cicloviária, construir e manter calçadas acessíveis, garantir boas condições de caminhabilidade, e estimular que os bairros tenham uma combinação equilibrada de usos e atividades, entre outras ações. As empresas têm uma grande responsabilidade em ajudar a desatar o nó da mobilidade urbana, pois são polos geradores de viagem. Metade dos deslocamentos diários realizados nas cidades brasileiras tem como destino ou origem o local de trabalho. A forma como essas pessoas se deslocam gera diferentes impactos para a cidade, para o bairro e para a vida do próprio colaborador. Buscar formas mais eficientes de deslocamentos, além de ser uma atitude responsável, é também uma oportunidade de ganhos de imagem e de aumento da satisfação dos empregados. Diversas ações podem ser tomadas pelas empresas para tornar mais sustentáveis os deslocamentos de seus profissionais. Medidas como a implantação de programas de carona solidária, disponibilização de fretados, instalação de bicicletários e vestiários, incentivo financeiro a quem vai trabalhar de bicicleta, divulgação das melhores rotas para andar a pé, e subsídio ao transporte público. A empresa também pode pressionar a administração pública local por melhorias nas condições de mobilidade em seu entorno, estimular o trabalho à distância para evitar deslocamentos, flexibilizar os horários de entrada e saída, limitar e reservar vagas de estacionamento para quem participa da carona solidária, e utilizar o serviço de entrega por bicicleta, no lugar de motoboys, além de garantir acessibilidade em suas dependências. As organizações e os movimentos ativistas têm um importante papel de prover conhecimento sobre o tema, fomentar o debate público, disseminar uma cultura cidadã participativa em prol da melhoria da qualidade de vida nas cidades, pressionar governos para implantarem políticas públicas efetivas de mobilidade urbana sustentável, e realizar pequenas intervenções nas cidades. Por fim, as pessoas. O que nós podemos fazer para melhorar a mobilidade urbana? Como diz o jornalista Marcos de Souza, do Mobilize, tem gente que usa o carro igual sapato, não sai de casa sem ele. Quando for sair, pensar se não daria para fazer o trajeto a pé, de bicicleta, de transporte público, ou de uma combinação de modos. Além desse ato de gentileza com a cidade, as pessoas podem e devem buscar informações sobre o tema, cobrar os governantes por melhorias, e participar de movimentos, organizações, e audiências públicas em prol da mobilidade urbana sustentável. Assim eu termino a primeira parte da palestra, sobre mobilidade urbana e acessibilidade, e começo a segunda parte, sobre minha vida. Sempre fui uma criança feliz, saudável, que gostava de praticar esportes, e ter contato com a natureza. Eu era bastante ativo, viajei o mundo, e morei em 4 países, além do Brasil. Mas, de repente, algo estranho começou a acontecer comigo. No começo um tropeço na calçada, depois uma queda no futebol, em seguida um descompasso ao tentar correr para pegar o ônibus, e na sequência um tombaço na esteira da academia. Foram 6 meses dividindo meu tempo entre viagens a trabalho e consultas com médicos especialistas, e uma batelada de exames diferentes. Até o diagnóstico final com a tal eletroneuromiografia. Na cabeça dos médicos o veredito: esclerose lateral amiotrófica, ela, uma doença neurológica degenerativa, progressiva, mapeada em 1890, mas ainda sem causa definida, e com sobrevida de 2 a 5 anos. O que você faria se tivesse apenas 5 anos de vida? Assim que cheguei em casa, pesquisei tudo sobre a doença na internet. Aí sim fiquei sem chão. Tudo o que li era negativo. Aos poucos os pacientes perdem os movimentos das pernas, braços, deglutição e fala, respiram por meio de aparelhos, e ficam acamados sem qualquer comunicação. Que doença cruel! Eu,
no auge da minha juventude, com uma sentença cravada no peito. Chorei, chorei muito, mas minha tristeza durou só um dia. No dia seguinte ao diagnóstico, acordei decidido a focar em diferentes tratamentos para tentar conter a progressão da doença, e me dedicar a fazer as coisas que mais gostava, encontrar amigos, viajar, tocar violão, fotografar, enfim, celebrar a vida todos os dias. Eu pedi afastamento na empresa EY, e, junto com a família, fui atrás de todo tipo de tratamento. Em menos de um ano do diagnóstico, praticamente não conseguia andar sem andador. Ficava imaginando que eu jamais iria correr pela praia, pular 2 degraus da escada, jogar tênis ou andar de bicicleta. Perdia sensivelmente a força dos braços, a ponto de ter que parar de fotografar, tocar piano e violão e não ter força para comer ou escovar os dentes sozinho. Em menos de um ano, era um velho em um corpo jovem, um jovem com jeito de velho. Após 2 anos do diagnóstico, parei para refletir o que queria fazer no tempo de vida que me restava. A roda do tempo já tinha avançado 2 anos. Será que sobreviveria mais 3? Eu queria fazer algo que fizesse sentido para mim. Queria me sentir útil para a sociedade novamente. Quem sabe deixar um legado. Comecei então a pesquisar tudo sobre mobilidade urbana sustentável e urbanismo. Com a dificuldade na mão, percebi que existiam muitas informações sobre o assunto espalhadas pela internet. Na hora me veio a ideia de criar um portal para agregar, produzir e disseminar conteúdo de qualidade relacionados à temática. Também tive a ideia do nome. Seria Mobilize, palavra que juntava mobilidade e mobilização, 2 conceitos muito importantes na minha proposta. O que era um sonho em janeiro de 2011, tornou-se realidade na Semana de Mobilidade Urbana, em setembro do mesmo ano. Acamado, sem movimentos, escrevendo agora através de um leitor óptico, Tobiai, tive a sorte de conhecer o jornalista Marcos de Souza, que não só abraçou o Mobilize como seu filho, mas também passou a ser o meu porta-voz, já que a minha própria voz era cada vez mais fraca e inaudível. O Mobilize não nasceu, explodiu. Em pouco tempo tornou-se referência nacional e percebemos que passamos a influenciar políticas públicas com os temas abordados em estudos e campanhas. Ufa! Passaram os 5 anos e eu sobrevivi. Conhecendo as associações de ela e outros pacientes com a mesma patologia, vi o quanto essas estatísticas não refletem a realidade. Com o tempo, fui percebendo que ela não representou o fim da minha vida, apenas uma mudança de direção. A tecnologia rodou a meu favor. Apesar das limitações, eu não sou a minha doença, sou o que escolhi ser. Escrevi o livro Movido pela Mente, em parceria com a escritora Gisele Mirabai, que conta a minha história, e traz reflexões sobre mobilidade, sustentabilidade, e o jeito que eu encaro a vida. Após 6 anos afastado pelo INSS, voltei a trabalhar na EY, onde criei um guia de mobilidade corporativa para ser adotado nas empresas que querem desenvolver ações de mobilidade sustentável. E atualmente estou envolvido em um projeto de consultoria Smart Cities, em parceria com a ONU e o governo britânico, para melhorar o transporte público de Belo Horizonte. Depois de 5 anos sem sair de casa, dentro do meu quarto escritório, voltei a circular pela cidade, graças a uma cadeira de rodas motorizada. E passei a ser chamado para dar palestras sobre mobilidade urbana, e sobre minha vida. Trabalhar por um bem comum sempre me deu grande satisfação. E isso não mudou após ser diagnosticado com ela. Pelo contrário, a noção da brevidade da vida aumentou meu desejo de deixar um legado e de me dedicar a algo que fizesse sentido para mim. Ser útil não depende dos movimentos, mas sim da vontade. E foi por esta vontade de transformar o mundo que, em 2018, eu tive a honra de ser homenageado com o Prêmio Trip Transformadores. Mais um prêmio para a galeria dos vários já conquistados pelo Mobilize. É possível superar obstáculos, realizar nossos sonhos, e fazer a diferença no mundo.
olhando para trás, acredito que a maior lição que aprendi na vida é não desistir jamais, mesmo quando os obstáculos à nossa frente parecem intransponíveis. Eu recebi uma sentença de morte chamada esclerose lateral amiotrófica e me recusei a cumprir. Esclerose lateral amiotrófica e me recusei a cumprir. Não é porque estou aprisionado em um corpo, que me aprisionaram a alma. Sou movido pela mente. Muito obrigado.